O programa de hoje é especial. Em julho de 2004 foi ao ar pela primeira vez o programa Terceira Revelação. Desde então, centenas de perguntas e dúvidas sobre a doutrina espírita chegaram à redação do programa. Para responder a essas perguntas, foi convidado o conferencista espírita André Siqueira. Desde fevereiro de 2005, ele responde no ar a perguntas feitas pelos telespectadores. Como você sabe, a cada semana apenas uma questão é respondida, o que resulta em um grande número de questões acumuladas. Para atender a todos, o nosso entrevistado de hoje é André Siqueira, que vai responder somente a perguntas dos telespectadores. Ele fala sobre temas como sexualidade, suicídio, vida após a morte e muitos outros. E mais, sugestões de leitura e uma reportagem sobre a reunião anual do Conselho Federativo Nacional. Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversatil.com.br. Olá, como você já sabe, o nosso convidado de hoje é o André Siqueira, e ele é espírita, palestrante e responde às perguntas enviadas por você, telespectador, no quadro O Espiritismo Responde. Tudo bem, André? Tudo bom, Daniel. A primeira é do Reginaldo de Oliveira Reis, de Taubaté, em São Paulo. Ele pergunta qual a posição do espiritismo em relação aos métodos contraceptivos. O espiritismo, ele esclarece que os métodos contraceptivos que podem ser utilizados sem que isso caracterize uma agressão ao processo natural da reprodução, são exatamente aqueles baseados em práticas naturais, práticas que não são abortivas. Os métodos contraceptivos que não agridem tanto o corpo daquele que utiliza, quanto não afetam ao próprio espírito se tiver um processo de reencarnação em curso, poderão ser utilizados. Mas qualquer método contraceptivo que tenha uma caracterização abortiva deve ser evitado a benefício do indivíduo. Aproveitando o tema, a pílula do dia seguinte, que é uma grande discussão, se é abortiva ou não, qual a visão da doutrina espírita em relação a ela? A pílula do dia seguinte, ela tem efeito após o processo de fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Na doutrina espírita, nós compreendemos que, neste instante, o da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito já inicia o seu processo de reencarnação. Neste sentido, a pílula do dia seguinte caracteriza-se como um método contraceptivo de caráter abortivo. A Irene Albino, de Florianópolis, pergunta no que consiste os sonhos, já que durante o sono o espírito se liberta do corpo e existem sonhos de variados tipos, inspiradores, outros totalmente sem sentidos e outros inquietantes e aterrorizantes. As pesquisas modernas, elas falam do sonho como um processo de consolidação de experiências no dia a dia. Embora durante o processo do sono, o espírito desdobrado do corpo físico possa manter contato com a espiritualidade e efetivamente ter atos de convivência no mundo espiritual, os sonhos representam sempre uma idealização do indivíduo quando filtra as informações que ele tem no mundo espiritual ou quando ele simplesmente reproduz mentalmente experiências do cotidiano. Daí a diversidade dos nossos sonhos. Os sonhos são, portanto, de duplo caráter. Podem representar
experiências no mundo espiritual que serão posteriormente codificadas quando a pessoa acorda, em imagens que significam alguma coisa para ela, ou apenas representar as experiências consolidadas do cotidiano que o mecanismo cerebral consolida através da experiência do sono e do sonho. E algum espírito já alcançou a perfeição, já cumpriu o objetivo divino? Essa é uma pergunta da Cristiane. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e de guia. E recebe dos tutelares do mundo maior a resposta de que Jesus é este modelo e que representa para todos nós uma referência em progresso espiritual, sendo o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Tem uma pergunta do Birajara Moreira, ele não disse de onde é, e ele quer saber quando começou o cristianismo e se ele teve origem no Cristo. E ainda completa, segundo Severino Celestino, Jesus era judeu, portanto, naturalmente, ele professava o judaísmo. De fato, Jesus, tendo nascido na região da Palestina, era de tradição judaica, filho de Maria e de José, que seguiu ao longo de sua vida muitas das tradições judaicas. E Jesus, ele é, na verdade, um renovador de algumas tradições do próprio judaísmo. Quando ele faz referência, por exemplo, a ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo, fareis o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, ele introduz uma leitura diferente sobre as tradições judaicas. E é com ele que inicia-se um novo momento do que mais tarde seria denominado cristianismo. Jesus foi apresentado pela tradição bíblica, em especial em Paulo, como sendo o Messias. O Messias era o conceito judeu daquele que viria renovar as tradições, trazer um novo momento para o povo, e que encontrou um equivalente na palavra grega Christos. Daí o surgimento da ideia do cristianismo. E a pergunta da Renata Alves, que é se na doutrina espírita há algo semelhante ao batismo, o que é feito quando uma criança nasce, tem alguma apresentação no centro espírita e por que Jesus foi batizado? Olha só, na doutrina espírita nós não temos rituais consolidados. O ritual do batismo, o ritual do casamento, o ritual da crisma, que são rituais que se encontram em outras denominações religiosas. A religião espírita, ela se caracteriza como uma atitude ética diante da vida, como uma atitude que faz o indivíduo procurar a sua melhoria pessoal e o estreitamento do seu contato com Deus, com os elementos superiores da vida. Esta é a conotação da religião espírita. Em relação ao fato do batismo de Jesus, é importante considerar quando ele aconteceu. Jesus vai até as margens do Rio Jordão para ser batizado por João, que mais tarde ficou conhecido como Batista. Mas a própria prática de João de batizar representava um esforço de ressignificar o contato do homem com Deus, porquanto no momento em que todos os pecados deveriam ser feitos no templo em Jerusalém e exclusivamente no templo, João vai para a igreja da natureza e às margens do Rio Jordão perdoava as pessoas, simbolizando vida nova com o ato do batismo, o mergulhar na água. A água representava para os antigos um elemento de criação. O baixar o indivíduo na água e o levantá-lo da água representava um processo de renascimento, um processo de recriação, e naquele momento João consolidava o perdão de Deus, a representação desse perdão de Deus. Jesus certamente não precisava do perdão, mas fez questão de estar junto ao Batista para significar que ali inaugurava-se um novo momento da compreensão na relação do homem com Deus. Até aquele instante, a humanidade temia a divindade. Com Jesus, aprendemos a ver em Deus o Pai amoroso que desenvolve os seus filhos e que os educa ao longo da vida.
André, nós ainda temos várias perguntas enviadas pelos telespectadores, mas vamos respondê-las no segundo bloco. Daqui a pouco, não sai daí. Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Nós voltamos com a nossa conversa com André Siqueira e ele responde a perguntas feitas pelo telespectador. André, a Luciana Freitas de São Paulo quer saber se pensar firmemente uma pessoa desencarnada, ela vai sentir esse pensamento ou depende da circunstância? Quando nós estamos falando sobre o mundo espiritual, sempre que nós pensamos em alguém, nós criamos uma irradiação mental que pode alcançar essa pessoa se ela estiver em sintonia conosco, como acontece com uma rádio que nós sintonizamos o sinal. Entretanto, esta percepção do outro não é sempre que ela acontece, porque o outro pode estar em circunstâncias que não lhe possibilitam esta percepção. Entretanto, todas as vezes que nós pensamos em alguém, dirigimos para este alguém os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas sensibilidades interiores. A Rosane Schauer escreveu: Olá, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber como obter notícias de um ente querido que partiu recentemente. E um dos nossos telespectadores, que preferiu não se identificar, escreveu: Boa tarde, eu assistindo o programa Terceira Revelação, vi a reportagem do médium que recebia espíritos pintores e achei espetacular. E nesse mesmo programa foi dito que se poderia fazer contato com espíritos desencarnados, o que me chamou a atenção. Agora eu gostaria de saber se é possível que algum médium possa fazer contato com meus familiares falecidos e o que é necessário para esse contato. Francisco Cândido Xavier utilizava para descrever o processo da comunicação mediúnica uma imagem muito interessante. Ele dizia sempre: o telefone toca de lá para cá. É muito natural o nosso desejo de entrar em contato com os nossos entes queridos que já partiram para a vida maior. Entretanto, é importante saber que a comunicação mediúnica exige circunstâncias especiais que não conseguem ser caracterizadas a miúres dentro de qualquer circunstância. Então, normalmente, quando é de bom proveito para que estamos é a própria espiritualidade que faculta este mecanismo de comunicação. Sem sombra de dúvida, a frequência a uma casa espírita na qual os trabalhos do intercâmbio mediúnico são realizados é sempre de bom alvitre, porque é neste espaço que se dão os processos de comunicação mediúnica. Você poderia explicar um pouco mais sobre que espécie de circunstâncias são? São circunstâncias físicas, circunstâncias intelectuais? Como funciona isso? Da mesma maneira, quando nós vamos sintonizar um canal de televisão, nós precisamos fazer uma sintonia no aparelho. O médium, quando vai entrar em contato com o mundo espiritual, também precisa estar sintonizado com o espírito que se comunica. Mas esta sintonia, ela não é uma atitude mecânica. É preciso que haja uma espécie de combinação entre as energias do médium e as energias do espírito comunicante para que eles possam entrar em contato. No processo mediúnico, não são apenas ideias que estão sendo comunicadas, mas sentimentos, percepções, sensações do espírito como um todo que exigem da parte do médium um processo de sintonia mais acurada.
a fidelidade na comunicação mediúnica, em que possamos identificar claramente o espírito comunicante, exige circunstâncias especiais, tanto do médium, quanto do ambiente, quanto do espírito comunicante. Nós recebemos um e-mail muito interessante da Ercília, e ela preferiu não identificar o seu estado, e diz que procurou um centro espírita para fazer um tratamento de um nódulo na garganta e uma cirurgia espiritual para retirada de óculos. E ficou com algumas dúvidas, porque nesse centro que ela procurou se cobra a consulta mediúnica e lá se alega que o dinheiro será revertido para uma creche que cuida de crianças. E ela quer saber se isso é uma prática espírita. Não, essa não é uma prática espírita. A doutrina espírita recomenda, quanto à prática da mediunidade, dar de graça o que de graça recebemos. Não há nenhum respaldo no espiritismo para a cobrança, seja em termos de favores, seja em termos de reconhecimento para a atividade mediúnica. E no mesmo Cecília, se para um médium receber um espírito é preciso que ele se caracterize com perucas, com roupas, como o espírito quando era encarnado. Cecília, a caracterização é ética, é interior. Não há nenhum acessório exterior que faça ou facilite o processo. Nós recomendamos para você o estudo, a leitura do Livro dos Médiuns, que é a obra de Allan Kardec que trata sobre o estudo da mediunidade. Muitas dessas questões serão desenvolvidas e esclarecidas, mas saiba, não há uma prática exterior de mediunidade por caracterização, por vestimenta. A prática mediúnica é uma prática interior de contato entre o médium e os espíritos, que exterioriza-se na forma do fenômeno mediúnico. Cristiane, que não disse de qual estado é, quer saber o que há realmente depois da morte. Há vida, Cristiane. Depois da morte, há sempre a vida. Estamos de situar dentro desse cenário um poema de Edmundo Xavier de Barros, que, através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nos diz: ó morte, desvenda à terra os planos que descobres, fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que para além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre há vida, porque há vida eternamente. E para terminar a nossa conversa, tem um e-mail que vale a pena ler o texto completo. Ele é do Antônio Augusto, a cidade é Oliveira de Azemis. Ele diz: sou uma pessoa que não acredito em nada que não possa ver, tocar ou ouvir. Por conseguinte, não acredito nem em Deus, nem nos espíritos. Mas ouço falar de tanta coisa que despertou em mim a curiosidade de saber se realmente Deus existe e os espíritos também. Se isso for possível, gostaria de saber se são verdade, mas com provas lógicas, e não como sempre me ensinaram na igreja, que Deus existe porque existe. Isso para mim não é resposta, pois para mim tudo tem que ter uma resposta lógica. Antônio, existe uma ideia no campo da ciência que diz que a toda causa corresponde um efeito. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, endereça às entidades superiores exatamente esta pergunta: como podemos ter a prova da existência de Deus? E eles respondem: um axioma na vossa ciência: não há efeito sem causa. Buscai tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quando observamos a natureza, o conjunto das leis harmônicas que se caracterizam e se desdobram, o que nós vemos é a interferência de uma inteligência superior à da própria natureza humana. Vamos tomar um exemplo. Se você estivesse andando em um deserto e encontrasse no meio das areias
um relógio de precisão funcionando perfeitamente, não lhe ocorreria a ideia de dizer: que maravilha, o deserto criou um relógio que funciona, porque isto não seria lógico. A disposição das peças, o conjunto de arranjos que ali está, denotam exatamente uma autoação que dá testemunho de sua inteligência. Quando observamos as leis milimétricas que governam o universo do infinitamente grande ou do infinitamente pequeno, identificamos no esforço humano de compreender a natureza o reconhecimento da existência de uma lei estruturada, regida. Quando observamos a natureza e a compreendemos, identificamos aí a assinatura da divindade. Não como aquele velho de barbinha branca que, sentado no seu trono celestial, ordenou o mundo e hoje o contempla, mas como uma força viva que mantém o universo inteiro em atuação, na expressão poética de Paulo de Tarso: vivemos e movemo-nos em Deus. André, muito obrigado pela sua entrevista. Agradecido, e a todos as nossas saudações. E por uma questão de tempo, nem todas as perguntas puderam ir ao ar. Porém, nós gravamos todas as respostas com André Siqueira. Se você não viu a sua dúvida respondida no Terceira Revelação, basta entrar em www.febnet.org.br/TV. Lá está a íntegra dessa nossa entrevista. Como você viu no programa de hoje, o Espiritismo responde a diversas questões essenciais para a nossa vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Muitas dessas questões, tão importantes, foram apresentadas por Allan Kardec aos espíritos superiores. Temas de vida e de morte, perguntas sobre evolução, mediunidade, Deus. As respostas você encontra nos livros básicos da doutrina espírita. São eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Em o Livro dos Espíritos, há mais de 1000 perguntas sobre as leis morais, o direito à vida, a reencarnação e a comunicação dos espíritos com os que vivem aqui na Terra. O Livro dos Médiuns traz orientações sobre a prática mediúnica e a comunicação com os espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo traz comentários de Allan Kardec e dos espíritos sobre os ensinamentos morais de Jesus. O Céu e o Inferno é um livro que examina as doutrinas sobre a morte e sobre as penas e recompensas futuras. Também explica sobre os anjos e demônios. Um dos aspectos mais interessantes desse livro de Allan Kardec está na segunda parte, os depoimentos de diversos espíritos sobre a situação em que se encontram após a morte. A formação do mundo, os milagres de Jesus e as predições do Evangelho estão no último livro de Allan Kardec, a Gênese. Ali, a aliança entre ciência e religião, proposta pelo Espiritismo, torna-se ainda mais explícita. Um outro livro de Allan Kardec que vale a pena conhecer, por trazer uma apresentação resumida do Espiritismo, é O que é o Espiritismo. Como você pode notar, a obra de Allan Kardec é ideal para quem deseja conhecer o Espiritismo. Vale a pena conferir. A FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O professor Pastorino aponta o amor como solução para os problemas atuais. Saiba mais no site www.febnet.org.br.
Dirigentes de todas as federativas estaduais se encontraram na sede da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, para a reunião anual do Conselho Federativo Nacional. O encontro, realizado de 11 a 13 de novembro, teve como principal objetivo o estabelecimento de diretrizes e ações do movimento espírita no próximo ano. Durante os 3 dias de reunião, as campanhas em defesa da vida, viver em família e da paz mereceram destaque. O livro recém-editado pela FEB, Família, Vida e Paz, foi apresentado como fonte de consulta para a implementação das 3 campanhas. A comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos, em abril de 2007, também fez parte da pauta de reuniões. Presidentes e dirigentes das federativas apresentaram propostas e sugestões para a celebração da data comemorativa para a doutrina espírita. Uma comissão do CFN foi designada para definir as estratégias de ação para a comemoração dos 150 anos de surgimento da doutrina espírita. O CFN decidiu também que a FEB promoverá aqui em Brasília o 2º Congresso Espírita Brasileiro, entre os dias 12 e 15 de abril de 2007. Além das reuniões para a tomada de decisões, o CFN teve vários momentos de confraternização e divulgação da doutrina. As palestras dos médiuns Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco emocionaram o público. Mais de 1000 pessoas foram ao Colégio Militar de Brasília acompanhar a apresentação de Raul Teixeira. Meus queridos irmãos da Seara Espírita, que Deus nos guarde e que nos possa manter sob sua paz. No encerramento da reunião do CFN, Divaldo Franco mais uma vez lotou o auditório Pedro Calmon, no setor militar urbano. Cerca de 2.000 pessoas assistiram à palestra. A vida também morre, e que o sentido da vida é esse breve período entre o respirar e o desagregar as suas moléculas. As mensagens positivas fecharam o encontro dos dirigentes espíritas. Com metas traçadas, cada um deles saiu de Brasília com muito trabalho a fazer. Encerramos mais esta reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB. Uma vez por semana, abra as portas do seu lar para Jesus. Reúna a família para ler e comentar o Evangelho. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Jesus resumiu toda a lei e os profetas no amar a Deus e amar ao próximo. Por isso, não há mais bela manifestação de grandeza espiritual do que o amor ao próximo. E esse amor se manifesta em atos, por vezes, simples, de bondade, paciência, gentileza, afeto. Amar nada mais é do que fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, se não temos para com eles o mesmo?